Amém. Pode se assentar, meus queridos. Abrem suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler os versículos do capítulo 12, de 12 a 31. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Acompanhe a leitura que eu farei destes versículos. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedade de línguas. Mas porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Meus irmãos, na minha adolescência, eu li um livro e assisti uma peça teatral que se chama Os Saltimbancos. Ela foi adaptada lá pelos anos 70 pelo Chico Buarque de Holanda. Ele é um musical inspirado no conto dos Músicos de Bremen, que foi escrito pelos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são os alemães que são autores aí das maiorias dos nossos contos infantis que foram reproduzidos pela Disney. Mas o Saltimbancos, ele narra as aventuras de 4 animais, de 4 bichos. Um burro, uma galinha, um cachorro e uma gata. Esses animais, eles sentiam-se explorados pelos seus donos. O burro, ele achava que ele carregava carga demais e estava revoltado. A galinha estava botando muitos ovos porque era insistido pela sua dona. O cachorro, ele tinha que ficar atento e alerta em todo momento, em todo o território do seu dono, para que nada de mal aconteça. E a gata, ela era livre, ela gostava de cantar, ela vivia a noite inteira a cantar. Mas quando voltava na sua casa, o seu dono já não deixava mais
o filé mignon, não deixava ela entrar direito. Então esses bichos se revoltaram, se juntaram e saíram de casa e queriam ser músicos. Chegaram na cidade e lá encontraram mais um inimigo que era o barão, mas eles se juntaram por um propósito para vencer e para conseguir o êxito naquela escolha que eles tiveram, porque eles sabiam que sozinhos eles não conseguiriam. E uma das músicas finais deste musical, você pode até ter ouvido essa frase, mas ela diz assim: todos juntos somos fortes, somos flecha, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Ao meu lado há um amigo que eu preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada a temer. Meus irmãos, nós aprendemos que aqui quando nós nos juntamos, nós conseguimos algo maior. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma época muito difícil, onde o individualismo tem tomado conta, eu tenho falado muito disso. E apesar deste momento aqui, dessa peça teatral, trazer alguns viés de lutas de classe, mas a ideia aqui mostra que, quando todos se juntam com um propósito só, a gente consegue vencer. Mas nós vemos que aqui, ou também no decorrer da nossa vida, o propósito muitas vezes parte do seu querer individual. Você só vai se juntar a um grupo para querer algo se aquilo for te trazer algum benefício para você. E aí quando você conquista, você deixa o grupo de lado e continua a sua vida sozinho. Essa é a realidade do nosso tempo, com os nossos jovens, onde o eu toma conta de tudo. E eu só vou me juntar a um grupo quando algo for necessário. Se for para me conseguir algo para alguém, não. Se não me atingir, não ser bom para mim, de nada adianta. E ocorre então essa inversão, porque as pessoas buscam o melhor para o seu eu. E vivemos num momento de pandemia. No momento que, quando a pandemia se iniciou, foi um alvoroço. Todos se uniam, cantaram para os médicos, para os enfermeiros, aquela comoção maravilhosa. E hoje as pessoas continuam morrendo, só que as pessoas viraram somente números. Os nossos corações não estão mais sensíveis a isso. Porque não está sendo viável para mim e para você. Tem muita gente que perdeu trabalho, que perdeu um ganho por causa dessa pandemia e agora quer recuperar aquilo que perdeu. E se esqueceu que estamos vivendo uma época de pandemia. E vai virar o ano, e em 1º de janeiro de 2021 vai estar do mesmo jeito. Nós não sabemos como será o pós-pandemia, como será a vacina, como será tudo isso que a gente necessita. Mas as pessoas estão procurando o bem individual, o seu bem, se esquecendo de olhar para o que está ao seu lado. E aí eu lembro da questão que eu trouxe na semana passada, sobre se a pandemia ela foi a causadora desses problemas que nós estamos tendo, ou se foi um acelerador desses problemas. Os problemas que têm atingido as nossas vidas, e nós, como cristãos, temos deixado esses problemas entrar na nossa casa e viver uma vida de individualismo. Muitas vezes pensando só nos que estão em nossa casa e nos esquecendo dos que estão ao nosso redor. Nos esquecendo das pessoas aí fora que necessitam ouvir do amor de Cristo. Que necessitam ser tocados pelo Evangelho que tem que ser pregado por mim e por você. E por você. Nós, como igreja, como noiva de Cristo, precisamos mostrar ao mundo que as coisas não são assim como eles pensam. E com isso nós temos que nos voltar às Escrituras, porque as Escrituras nos ensinam como nós devemos viver. E nós vamos entender também nas Escrituras que esse problema de individualismo, de autonomia, de queremos viver do nosso jeito sem depender de Deus, já não é algo de hoje. Isso começa-se lá em Gênesis, quando Adão e Eva buscaram a autonomia de Deus e comeram do fruto proibido. E é aqui que o apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Coríntios, quer trazer para a igreja
para a igreja de Coríntios, para que ela pudesse entender essa ideia de unidade, que a igreja precisa ser uma, para juntos, não somente em um só momento lutarmos ou vivemos, mas para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, a busca pela unidade. Eu quero que nós possamos sair daqui vivendo essa busca, para que juntos, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, podemos fazer o melhor e levar o evangelho de Jesus para as pessoas que necessitam. O texto que nós lemos está na primeira carta aos Coríntios, provavelmente foi escrita nos anos 54, 55 depois de Cristo. E aqui nós vemos que o Paulo fundou essa igreja na cidade de Corinto, lá em 51 depois de Cristo, na sua segunda viagem, conforme nós encontramos no livro em Atos 18. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, uma das maiores cidades do Império Romano. Lá passava toda a sua fortuna, todas as coisas que eram distribuídas por todo o Império. Era uma grande cidade, uma cidade onde todos iam, o mundo inteiro chegava até lá. E isso a tornou uma cidade corrupta, uma cidade promíscua, uma cidade onde você podia fazer o que você quisesse. E Paulo, após fundar a igreja, ele partiu para a cidade de Éfeso, onde ele ficou um bom tempo. E com esse tempo a igreja de Coríntios começou a gerar problemas. A igreja vivia num conflito, onde muitos queriam ter a vida com Cristo, mas não queriam abandonar os seus atos pecaminosos, não queriam se desligar do mundo. Eles queriam ter Cristo, mas queriam continuar a vida promíscua, a vida de pecado que eles tinham. E Paulo recebeu uma carta de alguns crentes que relatavam perguntas sobre as coisas que estavam ocorrendo na igreja, acerca de casamento, de divórcio, alimentos oferecidos a ídolos, os problemas na ceia, na adoração, sobre dons. E também ele recebeu alguns relatos, como ele diz, dos de Cloe, sobre os problemas, sobre as coisas das divisões que estavam acontecendo na igreja, que estava afetando a unidade do corpo de Cristo. As pessoas não estavam mais pensando no todo, mas pensando em si mesmas. E assim levando a desonra e a degradação da glória de Deus. Abandonando, como eu disse no início do culto, o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Então, meus irmãos, mediante ao contexto, mediante o que Paulo estava vendo na unidade daquela igreja, ele via que a igreja estava em xeque. E que os verdadeiros cristãos precisavam entender que a igreja de Cristo era somente um corpo. E eu vejo que problemas como esse na igreja de Corinto não é diferente dos problemas da nossa realidade, onde nós somos bombardeados pela visão de sexo, de promiscuidade, de que você tem que fazer aquilo que agrada o seu coração, que você tem que viver da sua maneira, sem importar com os outros. O importante é ser feliz. Mas como cristão, a importância para nós não é o que está acontecendo aqui. A importância para nós é nos lembrarmos que a volta de Cristo vai nos levar para viver com Ele. E juntos o adorarmos para todo sempre. E é aqui que eu quero trazer que, mesmo com esses problemas que não fogem de nós hoje, que se assemelham às igrejas, e a pandemia, como eu disse, tem acelerado, agravado todos os problemas. Porque a igreja, as pessoas que não estão querendo mais vir à igreja, não é por causa da pandemia. É algo que já estava em seus corações. A pandemia só acelerou esse problema no coração dela. Porque quem está com falta da igreja, com falta dessa comunhão, não consegue. Nós precisamos. Isso aqui é um vislumbre do que vai acontecer lá no céu com a volta de Cristo.
Nós iremos nos regozijar, nós iremos estar em comunhão plena a todo momento, a todo momento. E Paulo, neste texto, ele nos ensina a lutar e nos ensina a buscar a unidade do corpo de Cristo. E para buscar a unidade do corpo de Cristo, nós devemos, em primeiro lugar, entender que o corpo é um. É um. E é isso que Paulo traz nos 2 primeiros versículos, no 12 e no 13. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo faz uma comparação que para mim é algo maravilhoso. Ele compara a igreja com um corpo. O corpo, meus irmãos, é uma organização vital. O corpo é vida. E nós, como igreja, temos que ser vivos. Nós não temos que viver uma vida de desânimo, mas sim uma vida de alegria, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E tudo está ligado. O corpo, tudo está ligado, um órgão ao outro. E é assim que a igreja de Cristo deve viver, como um corpo. Ligados, interligados, dependentes um do outro. E para ser um corpo, o corpo não é somente um membro. São vários membros. E se você jogar esse seu braço, cortar ele fora e deixar ele ali, ele não vai mais fazer parte do corpo e ele não vai virar um corpo. Vai necrosar, vai morrer. Porque ele não está ligado ao corpo. Ele não está sendo um com o corpo. Tudo está ligado. Tudo está mostrando que o corpo é um. E essa é uma das características que a igreja deve ter. Pois todos que creem em Cristo e entendem do sacrifício de Cristo, torna-se membros desse corpo, torna-se a mesma família, torna-se do mesmo rebanho. E Peter Wagner, que é um missionário que atuou na Bolívia, ele é um teólogo, ele traz 2 fatores que mostram a unidade do corpo de Cristo. E a unidade de um corpo. Um corpo como o nosso se une por quê? Primeiro porque nós temos um sangue que corre por nossas veias. Nós temos um sangue que alimenta, que faz o nosso coração pulsar. Sem o sangue, nada vai funcionar. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, também temos um sangue que nos liga, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo derramado naquela cruz, que era para ser minha, que era para ser sua. E esse sangue me liga, liga a mim, a você, que nos torna um corpo de Cristo. Ninguém que entra no corpo de Cristo não se apropria desse sangue que foi derramado. Esse sangue é o sangue que nos une, que nos torna um. E por isso nós temos que entender o sacrifício de Cristo. Nós temos que levar a sério. Quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, isso tem que comover o nosso coração. Porque é o sacrifício dele que nos dá uma novidade de vida, que nos dá uma esperança. E é o sacrifício, é aquele sangue que nos torna um. Que nos torna um. E em segundo lugar, o segundo fator é o espírito. Pois todo corpo tem um espírito, tem uma alma, tem uma mente que controla todo esse corpo. E isso não é diferente da igreja, que também tem um só espírito. Um só espírito, que significa que nos transforma como corpo de Cristo. E ser cheio do espírito é mostrar que o nosso corpo pertence a Cristo. Que é Cristo que é a nossa mente. E o Espírito Santo que nos une, que nos fortalece. Que ele veio após a subida do Senhor aos céus para ser o nosso consolador, aquele que toca o nosso coração. O Espírito Santo é que nos fortalece como igreja e que nos une. Mas nós temos que entender que a unidade da igreja não é uma unidade denominacional. Não é a nossa igreja presbiteriana de Pederneiras que é uma. Não é a igreja presbiteriana do Brasil que é uma. Nós somos um com todo aquele que aceita e entende o sacrifício de Jesus Cristo.
Nós somos um com os irmãos batistas, nós somos um com os irmãos metodistas, nós somos um com os assembleanos, nós somos um com aqueles que aceitam e entendem o sacrifício de Cristo. Mas será que nós, como igreja, estamos fazendo com que essa unidade aconteça? Nós temos que entender que a unidade é o que Deus quer para nós. Deus quer que o seu povo seja um com Ele. E é por isso que Ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para derramar o seu sangue e nos redimir, nos livrar do pecado, nos livrar do jugo, das amarras e nos unir como família. Nos tornar do mesmo sangue, do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. Se eu e você, meus irmãos, não entendemos isso, não temos essa referência do sacrifício de Cristo, para entendermos que eu e você somos um, nós não estamos deixando com que Cristo comande a nossa vida. Eu e você temos que entender que não deve ser do meu jeito ou do seu jeito, que as coisas não devem acontecer do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus ensina na sua palavra. E por isso nós temos que reconhecer a Deus e olhar para as pessoas como Cristo olhava, com amor, se preocupando com o outro, entregando a sua vida. E como sempre eu digo, se você encontra um problema dentro da igreja ou em qualquer lugar que você esteja, quer dizer que Deus está te mostrando que você tem que fazer algo para resolver este problema. Você não tem que ver o problema para sair fofocando ou para sair maldizendo. Se você está tendo a oportunidade de reconhecer um problema, quer dizer que você tem que se mexer para resolvê-lo. É responsabilidade minha e sua, como corpo de Cristo comum. Porque Deus nos faz enxergar e Ele vai nos capacitar para buscar essa unidade que nós necessitamos. Então, para buscar a unidade verdadeira, nós temos que entender que eu e você somos um. E além de entender que nós somos um, nós vamos ver aqui dos capítulos 14 ao 20, que Paulo nos mostra que mesmo sendo um, nós temos uma diversidade no corpo. Temos uma variedade no corpo. A palavra de Deus diz assim, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se dizer o pé, porque não sou mão, não sou corpo, isso não faz com que ele não seja do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, isso não diz que ele deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O corpo há uma diversidade. Para quê? Para que ele não seja um corpo disfuncional. Porque se o braço não fazer o trabalho dele, se a boca não fazer o trabalho dele, se o intestino não fazer o trabalho dele, meus irmãos, de nada vai adiantar, o corpo vai padecer, vai padecer. Se nós fôssemos como o Michael Wazowski, né, dos Monstros S.A., um grande olho de 70, 80 quilos, de que valeria? O corpo estaria disfuncional. Ele seria um monstro. Um monstro. Por isso que o corpo é uma diversidade. Cada um faz parte desse corpo e o corpo se torna belo por isso. Por isso. Porque cada membro tem a sua função e a sua diversidade. E Deus fez tudo isso perfeitamente e ligado de uma maneira harmoniosa, onde todo o corpo trabalha para um bem comum. É a mesma coisa quando você vê um bolo apetitoso, ou quando você lembra do quibe da Dona Iracema, né? E você quer comer, como que você vai comer ele se você não consegue levar na sua boca? Aí você vai ter que ter suas pernas para ir lá na Dona Iracema comprar, chegar na sua casa, os seus braços para fritar, para levar até a sua boca. Meus irmãos, o corpo depende dos seus membros. Sozinho um membro não fará nada. E isso não difere do corpo de Cristo.
Se você sozinho, de nada serve. Você não faz parte de um corpo. Você não faz parte de um corpo. O corpo precisa das diversas funções dos seus diversos membros para sobreviver. Um membro serve outro membro para a edificação do corpo. E será que nós temos entendido essa diversidade? Será que eu, você, temos entendido as diferenças de cada um? Será que eu tenho olhado para o meu irmão querendo entender o porquê que ele faz coisas que eu posso achar que não são corretas? Ou até coisas que ele está fugindo das Escrituras? Mas será que ele está fugindo disso só porque ele tem um coração mau? Ou porque ele não aprendeu direito? Ou porque ele não foi discipulado de uma maneira correta? Ou porque ninguém o ensinou como Cristo, como Deus quer que ele viva? E ao invés de você ir lá e apontar o dedo dele para ele, ir lá e criticá-lo, ir lá e maldizer a vida da pessoa, você tem que ir lá como corpo, como um, ajudá-lo a mudar, a fazer o melhor, a ser melhor. Quando você vê um irmão com problemas, você não deve julgá-lo. Você não deve apontar o seu dedo e ficar maldizendo ou fofocando. Você deve sentar do lado dele e falar: meu irmão, vamos orar. O que você precisa? A maneira que você está vivendo não é a maneira que nós aprendemos que tem que ser. A vida com Cristo não é assim. Porque cada um pensa de um jeito. Eu sou diferente de você. Não existe muitos Éders, só tem um. E ninguém pensa do mesmo jeito que eu. O Plínio pensa de uma maneira diferente, o Valdir de uma maneira diferente, o Edinaldo de uma maneira diferente do que eu, o Wesley, o Fantin. Mas nem por isso, isso nos afasta. E por isso que nós temos que nos unir, entender a diversidade de cada um. Entender a hora que você olha para o seu irmão e você vê a dificuldade nele. E ajudá-lo a melhorar. Porque nós somos um corpo. Quando um corpo corta, você se machuca ou você fica doente, o seu próprio corpo traz anticorpos para lutar contra tudo isso. Por isso que essa ilustração do corpo é maravilhosa. É maravilhosa. Nós que temos que juntos trabalharmos para essa diversidade dar certo. Dar certo. Se todos nós sabemos qual que é o nosso papel dentro do corpo de Cristo, as coisas seriam melhores. Se você entendesse por que você está aqui, ou o que você deve fazer, as coisas seriam bem melhores. Nós poderíamos caminhar muito mais felizes e estaremos já fazendo aquilo que Deus nos mandou, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós nos fechamos aqui dentro do nosso mundinho eclesiástico, nosso mundinho de igreja, e nos esquecemos que nós temos que mostrar para as pessoas lá fora o que é amor. Se nós aqui ficarmos nos guerreando e apontando o dedo nos erros uns dos outros, nós não vamos estar sendo relevantes neste mundo. As pessoas não vão só passar aqui e ver um monumento à igreja, mas não vai se lembrar dos grandes feitos de Deus através dessa igreja. Nós somos um corpo, mas muitos membros, e temos que entender que para buscarmos essa unidade, além de sermos um, temos que entender as diversidades uns dos outros. E um terceiro ponto, que além de sermos um, de entendermos a diversidade, nós temos que entender que o corpo deve viver numa reciprocidade mútua. Nós temos que viver buscando fazer algo pelo outro. Entregar a nossa vida um pelo outro. Ser recíproco. Eu quero dar o meu melhor para você, porque eu sei que você quer dar o seu melhor para mim. É como eu disse, no casamento, quando você casa, o homem e a mulher, você casa para quê? Para fazer o seu cônjuge feliz. E meus irmãos, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Eu não estou aqui para que eu seja o centro. Nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui para te servir, assim como você também está para servir. Isso é reciprocidade, isso é uma coisa mútua. E nós precisamos entender que isso tem que acontecer, porque senão o corpo adoece e padece. Quando o nosso pâncreas para de fazer a insulina, o corpo adoece. Quando o nosso rim para de purificar, o corpo adoece. Quando o seu intestino para de trabalhar, o corpo adoece.
Todos sofrem e todos se regozijam quando o corpo está bem. Não tem nada quando você não está doente. Mas Paulo ele nos traz aqui alguns problemas e perigos que pode acontecer se nós não entendemos a reciprocidade. Um dos perigos que nós vemos aqui é nos versículos 15 e 16, que diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixo de ser. Isso mostra que você e eu não temos que ter um complexo de inferioridade. Nós temos que entender que nós somos parte deste corpo. Independente que se você não tenha o dom de pregar, ou você não tenha o talento de estar ali tocando, cantando, se você não consegue fazer uma outra coisa, Deus te escolheu para fazer aquilo que você sabe. Independente do que você imagine se é menos ou mais, se você se sentir inferior, você vai entender, você vai demonstrar que Deus errou. Se você se sentir inferior, você vai estar culpando Deus por isso. E você vai demonstrar que Deus não foi sábio em te colocar, em te dar alguma coisa para você fazer. Nenhum membro da igreja deve se comparar com o outro ou achar que o outro é maior que ele. E nisso a gente gera um outro problema, além da inferioridade, que é o problema da superioridade. O complexo de superioridade que nós vemos nos versículos 21. Porque não pode os olhos dizer à mão, eu não preciso de ti. E nem a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. O corpo precisa ser um e não tem algo que é o melhor que o outro ou menor que o outro. Um outro problema que nós temos que entender é aqui no capítulo 20, no versículo 25, que todos os membros devem cooperar. A igreja deve ser unida e é a ideia assim que a gente tem que entender. Se mexeu com um, mexeu com todos. Se alguém está com problema, nós temos que cooperar uns aos outros, ver as necessidades uns dos outros. Nós não devemos julgar, nós temos que servir a todo tempo. E a nossa luta tem que ser para o bem do nosso irmão, como eu disse. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. E não para buscar um lugar ao sol. Um outro problema que nós vemos aqui é a falta de empatia na alegria e na tristeza. O versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um é honrado, todos devem se regozijar e ficar felizes. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz uma frase que é muito interessante. É mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Pois são poucos que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro. Pois no fundo as pessoas estão centradas no seu eu. Por mais que demonstram estar felizes, por dentro pode pensar, por que isso não aconteceu comigo e sim com ele? É fácil sofrer com você, mas muitas vezes é difícil nós nos alegrarmos. Porque algo toca no nosso coração. Nossa, por que ele está sendo abençoado e eu estou vivendo uma vida tão difícil? Tantos problemas. Parece que eu não paro de pensar em problema. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. E a gente tem que se regozijar com o nosso irmão. Porque o que Deus tem dado para ele é para que ele utilize isso para o reino. Para a glória de Deus. E eu tenho que me regozijar e ser feliz com ele por isso. Porque Deus está o ajudando a fazer algo melhor. E nunca pense que Deus nunca está fazendo nada por você. Olhe para trás. Analise a sua vida verdadeiramente. E veja a mão de Deus na sua vida. Nós temos que olhar para os nossos irmãos, chorar e nos alegrarmos juntos. E o último perigo é que nós devemos compreender que nós sozinhos não somos um corpo, mas o corpo é a união de todos os membros. Como eu disse, se nós tirarmos o nosso braço e ele ficar ali jogado, ele vai morrer, porque ele não é um corpo, ele é um membro. O corpo é a união de todos os membros.
E Paulo faz de uma maneira fenomenal, nos apresenta após aqui os dons. E nós precisamos entender e aprender qual que é o nosso dom, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa função dentro do corpo. E nós temos que fazer isso com zelo para procurar o nosso dom. Se você ainda não entendeu qual que é o seu dom, ore, busque isso. Busque isso, pense nisso nessa semana. Eu não vou trabalhar aqui sobre os dons, porque é algo complexo e muito demorado. Mas eu só deixo aqui para você o último versículo. Procurai com zelo os melhores dons. Procure, estude. Nós estamos aqui para juntos entendermos isso. Ore, leia Efésios, Coríntios, para você entender qual que é o seu papel dentro da igreja. E será que nós estamos buscando essa reciprocidade, essa ajuda mútua, entender o que nós somos para que a igreja funcione? Ou será que nós temos olhado só para nós, para as nossas dificuldades e nos esquecendo das dificuldades dos nossos irmãos? Nós temos que entender que cada um tem que ser uma coisa. No versículo 29, Paulo ele faz questionamentos recíprocos, que é onde a resposta desses questionamentos é não. É não. Ele diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Ou mestres, ou operadores de milagres, dons de cura? Meus irmãos, não. Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. E por isso você tem que buscá-la com zelo e cuidado. E se você já sabe o seu dom, exerça com amor e dedicação. Faça porque você está fazendo isso para Deus. Para Deus. A reciprocidade aqui não é nada mais do que amar ao nosso próximo. É entender, é compreender que o nosso próximo está aí para nós nos ajudarmos. Nós devemos caminhar juntos. E isso é uma coisa que nós aprendemos com Jesus. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele podia fazer tudo sozinho. Ele iria conseguir. Mas não, ele chamou 12 para caminhar com ele. 12 homens que são diferentes uns dos outros. Mas que Cristo os ensinou como se deve viver. Mas Cristo nos ensinou que cada um ali é necessário para aquele momento. E Jesus Cristo, junto com os seus discípulos, derramava o amor por onde eles passavam, por onde eles caminhavam. E assim, olhando para Cristo, nós temos que entender e nos entregar em amor ao nosso próximo, entender que nós precisamos andar e caminhar juntos. Precisamos entender e procurar qual é o nosso dom, qual é o nosso objetivo dentro do corpo. Como eu disse, faça isso essa semana. Como eu disse, você já reconheceu os seus dons? Busque fazê-los de maneira correta e com dedicação. E se você ainda não reconheceu, busque isso. Separe um tempo para que você entenda qual que é o seu papel, qual que é a sua funcionalidade como membro deste corpo, para que nós podemos juntos, para que possamos juntos fazer um corpo forte, um corpo funcional para levarmos o amor de Cristo lá fora. Vamos lutar contra essa ideia que a pandemia vai modificar e promover esse distanciamento das pessoas com a igreja. Esse distanciamento já estava acontecendo. A ideia dos desigrejados já havia muito tempo atrás. Mas não tem como você ser um membro, ser um corpo. O corpo tem muitos membros. Temos que lutar contra isso para buscarmos essa unidade. Levar aos nossos irmãos a verdade de que somos um. E mesmo havendo diversidades, somos parte do mesmo corpo e temos que juntos, mutuamente, caminharmos e levarmos a Cristo por meio dessa nossa comunhão. Nós temos que atingir o coração das pessoas, porque as pessoas têm que ver o quanto nós nos amamos, para que ela busque isso na vida dela, para que ela queira fazer parte disso. E isso é responsabilidade nossa, minha e sua.
lutar pela unidade do corpo de Cristo, para a honra e glória dele. Somente. Não se esqueça, nós todos somos um só corpo. Somos diferentes, mas temos que entender que isso é algo para melhorar a funcionalidade deste corpo de Cristo. Temos que olharmos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros. Agimos em favor um do outro, para a glória de Deus. Pense, reflite sobre os seus dons, sobre o que você é dentro do corpo de Cristo, sobre aquilo que Deus quer que você seja, para que juntos nós possamos cantar o refrão da música que nós cantamos por último. Que somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Meus irmãos, eu preciso de ti, eu preciso de cada um de vocês. Porque vocês são preciosos para a minha vida, como para Cristo, nós somos preciosos. Que Deus nos ajude a sermos melhores, que Deus nos ajude a buscarmos essa unidade. Eu preciso de você, meu irmão, minha irmã. Eu preciso de você. Nós precisamos nos unir cada vez mais em amor, porque é isso que Cristo quer de nós. E a união é algo que demonstra o amor. Família é amor. Família é sangue. E nós somos sangue, o sangue do Cordeiro. Amém? Abaixe a sua fonte, vamos orar mais uma vez, para encerrarmos o nosso culto. E após a oração, vamos todos a uma só voz, orarmos a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra foi lida, a sua palavra foi pregada. E o Senhor me usou como teu instrumento. Mesmo eu sendo pecador, o Senhor me capacitou, Senhor, para levar a tua palavra, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, para o coração dos nossos irmãos. Que nós possamos olhar uns aos outros, buscar essa unidade, buscar sermos um, buscar amar o nosso irmão, a viver pelo nosso irmão, a nos entregarmos uns pelos outros. Deus, é tão bom, Senhor, quando a igreja está unida em favor do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos juntou através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Através do seu Filho, o Senhor nos uniu. Através do seu Filho, o Senhor nos fez um. Obrigado pelo teu Santo Espírito que vive em nós, que nos fortalece. Nos ajude, Senhor, a entendermos, através do teu Espírito Santo, o que somos no corpo de Cristo. A fazermos a nossa parte, para que o teu corpo cresça em sabedoria, em graça, para que as pessoas sejam alcançadas lá fora através da tua igreja. Que as pessoas possam ouvir do teu evangelho e do teu amor dessa igreja que é um corpo só. Nos ajude e nos fortaleça para a honra e louvor do teu nome e da tua glória. É em nome do teu Filho que eu oro agradecido. Amém. E agora encerramos o nosso culto orando a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém.